Seu coração está preparado? Amém. Pastor Carlinhos já orou. E essa semana, tem umas 3 semanas atrás, eu fui convidada para dar uma palavra num grupo de mulheres que eu pertenço. E aí me pediram para falar sobre milagres. Hoje a irmã já falou aí, né, que todos nós precisamos de milagres. Então o tema era milagres, vivenciando o sobrenatural. E eu enrolei uma semana, fiquei pensando, aí eu mandei um recado para a irmã, eu falei, ainda dá tempo? Ela falou, não, 2 semanas nós vamos falar sobre isso. E é um desafio, porque a gente tem que ministrar no máximo 10 minutos. E, queridos, eu fico pensando, sabe, o quanto Deus já fez na minha vida. Você sabe que a gente precisa, realmente, de vez em quando, olhar para trás e valorizar tudo que Deus já nos deu. Às vezes, quando a gente pensa em milagres, a gente quer ver algo assim tão extraordinário. Mas a gente vive de milagres dia a dia. Amém? Você já vivenciou milagres? A vida cristã é cheia de milagres, queridos. É cheia de milagres. E eu pude relembrar quantas coisas que eu posso testemunhar do que Deus transformou na minha vida. Porque falar de milagres é falar da natureza de Deus. Porque o sobrenatural, para Deus é natural. Amém? É algo simples. E às vezes você tem vivenciado milagre e não tem valorizado. Quantas bênçãos a gente tem recebido. E às vezes a gente agradece, mas depois passou. Somos iguais crianças que querem um brinquedo e quando ganham, ficam muito felizes. Mas depois deixa aquele brinquedinho de lado. Vocês estão entendendo? Queridos, e eu pude ver, o Senhor me mostrou que não existe tamanho de milagre. Porque Jesus curou tanto uma febre da sogra de Pedro, como ressuscitou Lázaro. E ambos foram a necessidade da família. Amém? Porque o Senhor falou para as irmãs, se creres, verás a glória de Deus. Vamos dizer? Se creres, verás a glória de Deus. Agora diga para você, se eu crer, verei a glória de Deus. Onde você vai ver a glória de Deus? Na sua vida. Na vida das pessoas que estão ao seu redor. Quem que ouviu hoje o culto infantil? Nossa, irmão, poucos, hein? Eu não perco o culto infantil. Porque é muito bom. Deus fala ao nosso coração. Você vê que lindas irmãs não estão aqui. E estão com nossos filhos, com as nossas crianças. A pastora Glaucia tem gravado toda semana, queridos, o culto infantil. Quem já viu a Bé? Ah, agora melhorou. A Bé, a nossa ovelhinha, né? Agora surgiu outro leão. E hoje foi falado sobre o quê? Poucos viram, né? Sobre a história de Nicodemos. E é isso que eu percebi. Que o maior milagre é o novo nascimento. O nosso nascimento, a nossa vida natural já é um milagre. Você não acha que o nascimento, a formação de uma criança, não é um milagre? Só Deus, só o soberano. Porque foi como Nicodemos falou, como que eu posso nascer de novo sendo velho, já sendo adulto? Uma criança acaba de nascer, tem jeito de voltar ao ventre materno? Não tem. E Jesus falou, importa-vos é nascer de novo. O nascimento, o segundo nascimento, o nascimento espiritual pela fé. Esse é um grande milagre. E que toda pessoa que crê em Deus precisa passar pelo novo nascimento. Por quê? Porque a fé
realiza milagres dentro de nós, de dentro para fora. E eu pude, refletir que quando eu converti aos 17 anos, Deus fez um milagre muito grande na vida da minha mãe. Minha mãe já estava com mais de 50 anos. E a gente acha engraçado, porque na nossa época de juventude, a gente achava as pessoas de mais de 50 anos já idosas. Uma já devia ter assim, uns 55, 58 anos. Mas ela era idosa, sabe assim? Cabelo branco. Hoje a gente, nós, né, de 50, 60 anos, a gente diz assim, mas será que eu sou idosa? Eu estou conformando que eu já sou idosa. Estou com 63 anos. Glória a Deus, amém? Glória a Deus, são fases da vida que a gente passa e nós temos que nos alegrar em cada fase. Quanta história de vida nós temos para contar. Quantas experiências de vida. Então, aos 17 anos, na minha família inteira, não tinha nenhum crente. Nossa família era tradicionalmente religiosa. Católica, apostólica, romana. Mamãe fazia fogueira para Santo Antônio. Nós somos 6 irmãos. Dos 6, todos têm nome de santo. E 4 tem Maria. Então, você vê que a nossa família era extremamente católica. E quando eu converti, minha mãe não gostou. Como? Não tem... Como que você pode? Eu falei, não, mãe, é uma reunião de jovens, eu tentei enganar a mamãe, mas ela me seguiu aonde eu estava indo. E minha mãe levantou a mão para Jesus primeiro do que eu, porque eu já estava indo, mas eu não tinha coragem de entregar meu coração para Jesus, de respeito à minha mãe. E minha mãe foi curada da coluna. Quantas bênçãos Deus deu à vida da minha mãe. Que mulher de fé, ela já era uma mulher de fé. Mas ela passou a crer mais. E ela viu o sobrenatural na vida dela. Como Deus transformou a vida da minha mãe, porque depois ela que ficou sendo perseguida pela família. Porque no meu casamento, eu tenho um tio que foi meu padrinho, ele foi só no civil, ele não foi na igreja. Porque era igreja de crente. E esse mesmo tio era o mais achegado da minha mãe. E ele bebia muito, começou a falar mal, porque aí depois a outra tia minha converteu, começou o milagre do Senhor na nossa vida, na nossa família. A fé agindo. Porque nós já éramos pessoas religiosas que amávamos a Deus. Mas algo foi acrescentado em nós. Nós vivenciamos milagres. E a minha mãe, ela tinha tanta fé, queridos, que mesmo recém-convertida, eu fui com ela no hospital visitar um tio, que era do interior, que nós somos de Belo Horizonte, e ele estava internado, ele não estava nada bem. E minha mãe, ousada, essa foi uma das primeiras vezes que Deus usou minha mãe. Ela falou com ele, Jaime, era o tio Jaime. Ele era nosso primo, mas a gente chamava ele de tio. Eu posso orar por você? Porque Deus é poderoso para te curar, eu creio. E ela, naquela simplicidade, assentou ele na cama, orou por ele. E ele não estava conseguindo nem andar, queridos. Falou, Jaime, fica de pé e anda. E ele andou. E no outro dia ele recebeu alta. E ela ficou assim, maravilhada, como Deus podia fazer. Queridos, você pode ser instrumento de milagre, amém? Deus pode te usar. Deus pode te usar. E ela, com tanto problema na coluna, ela foi curada da coluna. Os ossos, ela estava no último grau de ossosporose, não sei como é que fala. Mas ela nunca teve uma fratura. O médico falou que os ossos dela era assim, um caquinho, que ela não podia cair, que ela ia ter alguma fratura. Olha que ela deu um estombinho, mas nunca caiu, nunca quebrou nada. Foi milagre do Senhor. E ela orava, querido, pelas verrugas
Eu falava que mamãe tinha dom de tirar verruga. Ela orava pelas verrugas, e as verrugas saíam. Você lembra, né, a Rafaela? Orou pela Rafaela por telefone, eu aqui em Uberaba. Eu falei, Rafaela, a mamãe ora pelas verrugas, e as verrugas saem. E orou, e as verrugas saíram. Então, são experiências, às vezes, tão simples, e que é milagre do Senhor. Mamãe fala que uma das maiores bênçãos que ela recebeu, depois que ela converteu, é que ela comia para depois pagar. Depois que ela entregou a vida para Jesus, ela pagava para depois comer. Sabe o que é isso, gente? Milagre. Porque vivia devendo na padaria, devendo no varejão, comprava só na caderneta. E às vezes muitos estão vivendo assim. E isso para ela foi um milagre dela ter conseguido, sabe, equilibrar a vida financeira. Porque muitos sabem, né? Eu já contei meu testemunho. E muitos sabem que meu pai era alcoólatra. E o alcoolismo é como um saco sem fundo. O dinheiro entra e sai. E além de alcoólatra, ele era jogador. Ele gostava de jogar para ganhar, né? Jogar no bicho, jogar na loteria, tudo quanto era jogo, o papai jogava. E ele pouco ganhava e mais perdia. Mas era um vício. Então, a gente vivia uma vida assim, muito apertada financeiramente. Mamãe perdeu muitas dívidas por causa do papai. E o nosso milagre, eu não sei qual milagre que você está precisando na sua vida. Eu anotei algumas coisas aqui, antes de ir na palavra, para falar o que a mamãe, né, para incentivar a sua fé. Eu lembro uma vez ia ter culto na nossa casa, lá em Belo Horizonte, e o gás acabou. E a gente não tinha dinheiro para comprar gás. Pois a mamãe orou, ela tombou o gás, orou e falou, Senhor, que esse gás dê pelo menos para eu fazer um cafezinho. Queridos, né? O gás durou mais de 20 dias ainda, quase um mês de novo. Vocês já viram acontecer isso? Então, são pequenas coisas que o Senhor supre as nossas necessidades. E lá no nosso lote, nós vivíamos, né, meu avô tinha, lá no bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte, ele tinha a casa da frente, a nossa era a casa do lado, e tinha várias casas no fundo. E a gente fazia cultos, fazíamos vigílias, e nós fomos muito abençoados naquele local. Mesmo muitos da família não entendendo, mamãe pôde compor cânticos ao Senhor. As preciosas já cantaram aqui na igreja, cânticos que a mamãe compôs. Esses dias eu estou sentindo muita falta da minha mãe. Tem 2 anos e pouco, né, que o Senhor a levou. E ela queria ir, ela estava preparada para encontrar com o Senhor. Por quê? Porque ela tinha fé, ela sabia em quem que ela estava crendo. E mesmo no hospital, queridos, até quase os últimos dias de vida da mamãe, a mamãe andou e ela lia a Bíblia. E ela teve, né, Alzheimer, depois que o papai morreu, depois de 90 anos. Mas ela nunca esqueceu o nome dos filhos. E sempre que eu estava lá, meus filhos são testemunha. A gente lia a Bíblia, até no hospital. Ela ainda conseguia ler e cantar e adorar a Deus. E isso foi fortalecendo a sua fé. Como que você tem abastecido a sua fé? Será que a sua fé está firme? Queridas, eu estar aqui ministrando é um milagre. Eu era uma menina muito complexada. Vocês sabem, eu comecei a usar óculos com 2 anos e meio. Por quê? Porque minha mãe foi lutadora. Porque como meu pai era militar, ela me levou no hospital militar. E naquela época falaram que eu podia usar óculos só com 12 anos de idade. Você imagina? Pois ela ficou na fila, no hospital público,
Lá era o Hospital São Geraldo, hoje nem sei como que chama. E eu comecei a fazer tratamento. E eu cheguei a 12 graus. E eu lembro muito bem como não foi fácil eu crescer tampando os olhos, mas o Senhor me deu a melhor visão. Amém? Que é a visão do alto. E foi um milagre do Senhor eu não ter ficado cega, porque se ela não tivesse agido, provavelmente eu poderia estar bem pior, né? Hoje eu tenho 3 graus de um lado e 5 do outro. Fiz cirurgia e o Senhor abençoou, porque o Senhor pode usar os médicos, queridos. Nós não podemos tirar também a medicina da nossa vida. O Senhor é poderoso para curar. Mas muitas vezes nós precisamos da ajuda dos médicos, porque Deus usa as mãos do médico. E usa as suas mãos também. Amém? Deus pode usar as suas mãos. Nós temos, essa semana, cadê a Núbia? A Núbia lá atrás. Foi quinta-feira, Núbia? Quarta? Quarta-feira. O marido dela sofreu um acidente. Ele estava viajando para trabalhar. Queridos, o carro foi perda total. Ele não teve nada. Ele e o patrão dele, né? Vamos aplaudir o Senhor? Isso que? Para manifestar que Deus pode fazer. Se Ele quiser fazer, Ele faz, Ele é Deus. Mas se não quiser, Ele continua sendo Deus. Nós não podemos também ser movidos pelo milagre. Porque muitas pessoas seguiam Jesus com interesse nos milagres. E muitos eram curados pela fé. A fé. E hoje eu quero falar realmente de fé. O combustível que nos leva ao milagre. Porque como a Gislene falou, né? Você sabe o milagre que você precisa. Na área que você precisa. Se você tiver fé, queridos. Permanecer na fé. O Senhor pode fazer além do que você imagina. Porque Ele fez na minha vida, na vida da minha mãe. Minha mãe, quando converteu, teve uma vez a gente conseguiu ir para uma casa, né, que era uma casa popular. Hoje em dia todo mundo conhece Belo Horizonte. Contagem hoje é a grande BH. Mas há mais de 45 anos atrás, Contagem era muito longe. Hoje Contagem é uma bênção, lá perto de Belo Horizonte. E nós tínhamos uma casa lá, da polícia, né? Mas o papai deixou atrasar as prestações. E a gente está perdendo essa casa. Porque a gente morava lá, na casa da vovó e do vovô. E quando meu avô morreu, a herança da minha mãe foi para pagar as prestações atrasadas dessa casa. Que ela ia perder. Sabe o que ela fez com a herança? Pagou as prestações da casa e comprou uma TV a cores. Naquela época, a herança dela foi isso. E nós fomos para essa casa longe. Não tinha nem ônibus. A gente tinha que descer lá embaixo e para ir lá para o bairro Monte Castelo tinha que ir de Kombi. E minha irmã trabalhava em Caeté. Ela tinha que pegar ônibus até a rodoviária de Belo Horizonte, pegar outro ônibus até Caeté para dar aula. E minha irmã estava ficando com depressão, porque era um bairro que estava começando, e a gente estava acostumado lá mesmo, no bairro mais agitado, que passava ônibus. E mamãe um dia leu a Bíblia, e Deus falou com ela, vou te levar para um lugar espaçoso. E ela pegou o ônibus, e foi lá para uma imobiliária, eu não sei se foi lá para o centro da cidade, de Belo Horizonte. Queridos, mamãe voltou com uma chave de um apartamento no centro de BH. Olha o que Deus mudou na nossa vida. No centro, eu falei, como assim, mamãe? Encontrei com um conhecido, não foi nem imobiliária nada, gente, foi conhecido. No outro dia foi eu e minha irmã lavar o apartamento. Na rua São Paulo. Quem conhece Belo Horizonte aqui? Na rua São Paulo, ali bem pertinho. E nós fomos lavar o apartamento. Um apartamento, a gente nunca tinha morado em apartamento, numa casa popular longe. Nós fomos morar no centro de Belo Horizonte. Moramos 8 anos. Não, tem outra coisa. Isso aqui não estava aqui para contar, não, mas eu vou contar para vocês. Tanta coisa que Deus fez na nossa vida que mudou completamente a nossa história. A gente tinha
uns 3 meses estava morando nesse apartamento, pegou fogo na padaria. Eu já contei isso aqui, né? Para algumas pessoas sabem. Pegou fogo na padaria do lado, e esse fogo foi para o prédio. Meu pai batendo na gente, acorda, que o prédio está pegando fogo. Nelinha, pega aí o que você tem de valor e vão descer. Mamãe pegou a Bíblia assim, ó, colocou debaixo do braço, de camisola, aqui que é o meu tesouro. E descemos de camisola, todo mundo lá para baixo. Para ela, essa palavra era o tesouro. Queridos, o que tem sido o seu tesouro? Se você tem um tesouro escondido, a sua fé, e se você alimenta a sua fé com essa palavra, os milagres acontecem. Depois de pedir esse apartamento, nós moramos na Avenida Amazonas, na Praça Raul Soares. Raul Soares, né? Ali na esquina. E depois, ela comprou um apartamento num bairro. Teve que limpar o nome do papai de novo. Sem entrada. Queridos, Deus prosperou a vida da minha mãe. Tanto espiritualmente, como financeiramente. Graças a Deus. Aquela mulher sofrida. Que quantas dívidas, quantas pessoas batiam na nossa casa. Por causa de dívidas. A culpa não era dela. A culpa não era dela. Ela era envergonhada por causa do meu pai. Mas Deus a honrou. E Deus honra, queridos, amém? Deus honra aqueles que têm fé, que caminham na fé. Não importa o deserto que você está passando, porque é no deserto que os milagres acontecem, amém? É no deserto que aconteceu lá com o povo de Deus. A roupa não envelhecia, e o sapato... Gente, vocês já pensaram uma coisa dessa? Deus não deixa o justo mendigar o pão. Isso está na palavra. Se a pessoa é justa, o Senhor não deixa. Mas o Senhor quer um conserto mesmo. Que nós possamos ter fé que Ele vai mudar a história da nossa vida. Deixa eu ver mais o que eu coloquei aqui. A minha descendência, né, queridos? Quem orou pela minha descendência nessa igreja? Glória a Deus, pelos irmãos que oraram. Pela minha descendência que parece que estava travada. Mas o Senhor operou o milagre. Mas para trazer a minha descendência, o Senhor precisou de curar a Flávia, de um problema sério que ela tinha de coração. Ela não podia ser mãe, tomando aqueles remédios. Eu lembro que o Adriano um dia falou, mamãe, tem hora que a Flávia passa tanto mal, né, à noite, que eu penso que ela vai morrer. Queridos, a Flávia, que dança aqui, né, que é uma mulher de Deus, ela experimentou o milagre do Senhor. Ela foi curada do coração. E a fertilidade veio para a minha descendência, para a honra e glória do Senhor. A fertilidade veio para a igreja. Nós sofremos muito. Quantos abortos? Quem lembra disso? Quantos abortos? Mas nós oramos. E a partir do momento que nós pisamos aqui, nesse templo, porque esse templo é um milagre. Queridos, toda vez que eu venho aqui, eu não acredito que nós ganhamos esse lote. Foi alguém que deu? A palavra diz que nós não recebemos nada se do céu não for dado. Foi Deus quem deu para nós essa terra, querido, num lugar maravilhoso. Será que a gente ia ter condições de comprar um lote desse? Já está tudo escriturado, graças a Deus. Essa igreja não é minha, não é do Fábio, é nossa, é do Ministério Família Cristã. Nós vamos passar, mas a igreja vai ficar aqui, plantada nessa cidade. Deus nos deu, e Deus usa pessoas para nos abençoar. Nesse ano, né, o Fábio também, ele fez cateterismo, quem sabe, há uns 3 anos, 4 anos atrás, o Fábio não estava bom, a gente ia no rancho, ele subia, chegava branco lá em cima, pastor Alceu no monte, passou aperto com o Fábio, passando mal.
E ele fez cateterismo e ele foi curado, amém? E agora ele pode estar no monte, orando e intercedendo por nós. E ele tem amigos de oração ao lado dele. Graças a Deus. Queridos, agora vamos aqui para a palavra que eu quero dizer lá. Esse texto que eu vou falar, ele está em três evangelhos. Às vezes você pode pensar, mas isso, uma cura tão simples. Sim, querido. É essa cura aqui que nós estamos precisando. Muitos que estão aqui estão precisando. Mateus 12, de 9 a 13. Esse texto, eu vou ler Mateus, mas esse texto ainda também está em Marcos 3, de 1 a 5, e Lucas 1, de 6 a 11. Então, Mateus 12, de 9 a 13, diz o seguinte: Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha as mãos ressequidas. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que eles respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado, esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Então aqui fala sobre o homem da mão ressequida. Feche os seus olhos. Senhor, continua falando ao nosso coração, através deste texto, Pai. Porque o Senhor quer operar milagre nesta noite. E nós nos dispomos na Tua presença. E dissemos, que cada um possa dizer o milagre que necessita. E com fé, crer que o Senhor pode operar. Toma a nossa vida e fala ao nosso coração. Em nome de Jesus. Vocês já tinham ouvido falar desse texto, né? Da cura do homem da mão ressequida. Onde o homem estava? Na sinagoga. Podemos dizer que ele estava na congregação, aonde se reúne as pessoas que querem ouvir a palavra de Deus. Onde você está nessa noite? Na congregação, na igreja. Então esse homem, provavelmente, ele fazia parte do povo de Deus. E o que ele tinha? Qual que era o problema dele? A mão ressequida, né? A mão deformada. Ele tinha uma deficiência nas suas mãos. Ele fazia parte do povo de Deus, mas ele tinha uma deformação. O que é uma mão ressequida? É uma mão mirrada, sem forças para abrir e receber. Era uma mão limitada. E eu quero comparar, querido, mão ressequida com fé ressequida. Como que está a sua fé? Às vezes você está na sinagoga, né? Na congregação, mas a sua fé está mirrada, ressequida. Você, sabe, já está com alguma deformidade na sua fé. Vem à igreja, ouve a palavra, mas algo continua ressequido dentro de você. E a fé ressequida, queridos, não produz resultado. Mesmo que você esteja... Quanto tempo será que esse homem estava ali, frequentando a sinagoga, e com esse problema da mão ressequida? Tem pessoas que continuam frequentando religiosamente um local, mas está com a fé mirrada, deficiente.
Eu pus assim como as mãos são importantes para o corpo físico, suas mãos são importantes para você? Irmãos, quantas coisas nós fazemos com nossas mãos? Nossas mãos, né, a gente trabalha, a gente abraça, a gente fala com as mãos. Nossas mãos são muito importantes para o nosso corpo. Assim é a fé para a nossa vida espiritual. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Fala lá em Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aqueles que buscam a Deus creem que Ele existe. E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Queridos, Deus presenteia. Galardão é o que? É um presente. Você já sentiu que recebeu um presente de Deus? Assim, como é que papai falava, gente? Eu anotei o nome e depois eu pus, era lambujo. Quem sabe o que é essa palavra, lambujo? Receber além. Queridos, às vezes Deus dá até além. Para aqueles que são fiéis, para aqueles que creem. Porque se você não tem a fé mirrada, se você tem a fé ativa, algo vai acontecer. E tem que acontecer, porque Deus não mente. Vocês estão entendendo? Amém? Então, a mão sem fé não agradamos a Deus. Às vezes você tem recebido milagres, mas tem deixado passar despercebido. Você lembra dos 10 leprosos? Como é bom receber um milagre. Mas como é maior ainda receber o milagre da salvação. Aquele que voltou para agradecer, que reconheceu o milagre. Queridos, porque muitos já receberam milagres. Milagres de porta aberta de emprego. Milagres de cura. E ficaram felizes. Mas simplesmente depois deixou a fé ressecar. Não continuou buscando a Deus. E o que aconteceu? Aí foi mirrando. Foi se entristecendo. Eu vou falar as características de uma fé ressequida, de uma fé mirrada. Primeiro, uma fé ressequida não abre para receber as bênçãos de Deus. Uma fé ressequida, se a mão está assim, mirrada, tem jeito dela pegar alguma coisa? E às vezes a fé é mirrada também. Está tão mirrado que não abre para os milagres. Não tem jeito de receber o milagre porque a fé está mirrada. Outra característica, quando vêm as dificuldades, deixa o desânimo dominar. Quem quer vitória? Todos nós queremos vitória. Mas a vitória só vem depois da luta. Se você quer vitória, é porque você vai ter luta para alcançar. E se você está passando por uma luta ferrenha, não desanima. Não desanima na sua fé. Alimenta a sua fé. Você pode alimentar a sua fé lendo a palavra, ouvindo cânticos. Gente, hoje tem tantos recursos para alimentar a fé. Às vezes Deus te abençoou, e ao invés de você escutar músicas de adoração, você fica escutando outra coisa na sua mente. Quando você está escutando louvores, ou escutando a palavra de Deus, isso está alimentando a sua fé. Você vai, de repente, as suas mãos, a sua fé vai estar liberada para receber o poder de Deus. Esses dias o Fábio falou sobre cooperando com o milagre. Nós somos cooperadores do milagre em nossas vidas. Podemos cooperar com milagres. E nós cooperamos como? Crescendo em fé. Teve um homem que ele foi atrás de Jesus para a cura do seu filho. E Jesus falou com ele, você crê? Ele falou, me ajuda na minha fé. Vocês já viram isso? Me ajuda aquele menino que era endemoniado. Me ajuda na minha fé. Peça a Deus para te ajudar na sua fé. Até lá onde fala sobre o perdão, os discípulos falam, aumenta a minha fé. Nós podemos pedir isso, para o Senhor aumentar, porque diz que uma fé do tamanho de um grão de mostarda pode operar muito. E nesse ano de 2020, né, atualíssimo para nós aqui, no Ministério Família Cristã, foi o milagre da Raquel. A hora que você olhar para a Raquel, você pensa, eu estou olhando para o milagre. Amém, Raquel? Fica de pé, Raquel. Vamos aplaudir o Senhor.
Você não pode ficar de pé. E tem outro milagre esse ano aqui. Fica de pé, Sônia. A Sônia teve um câncer que foi curada. Glória a Deus. Queridos, colocar esse forro aqui foi um milagre para nós, está sendo um milagre. Na época de crise, nós estamos conquistando. Isso é milagre. Reconheça os milagres de Deus. Fala, Senhor, aumenta a minha fé, eu quero ver. Eu não quero ter uma fé mirrada. Porque este homem, Jesus falou o quê? Estende a mão. Estende a mão. Então, queridos, quando você passar por dificuldades, não desanima, não. Há provisão no deserto. Amém? O Senhor não deixa os seus filhos envergonhados. Outra característica da fé mirrada, perde a forma sadia. Ela fica cheia de deformidades. Como que a pessoa, uma fé mirrada, como que ela perde a forma sadia? Ela começa a se entristecer, a falar mal dos irmãos. Isso é fé mirrada, queridos. Nós temos que amar a igreja, mesmo cheia de pessoas imperfeitas. Nós estamos sem fé e nós começamos a murmurar, a emburrar, sabe? A se isolar, a recuar, a ficar no nosso canto, ficar mirrado no nosso canto, a deixar de congregar, ou congregar, mas sabe como? Do meu jeitinho, chego na igreja, não cumprimento ninguém, saio. Isso, você precisa estender as mãos. Jesus está aqui, amém? Jesus está aqui, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje, e será eternamente. Os milagres acontecem hoje. Ali era um dia de sábado. Eles queriam pegar Jesus. Todo dia é dia de milagre. Amém? Hoje é dia de milagre. Você vai voltar para sua casa mais cheio de fé. Mas você precisa estender as mãos. Mesmo que está doendo. Porque ficou muito tempo assim. A Raquel precisou fazer fisioterapia, né? Muito tempo sem mexer, muito tempo sem ler a Bíblia, você já está insensível. Muito tempo sem adorar a Deus, já está mirrado. Começa a fazer uma fisioterapia espiritual em você. Começa a adorar o Senhor. Começa a ter um coração de gratidão. Sabe? Abra suas mãos para abençoar. Mas abra suas mãos para receber também. Nós precisamos estender as mãos. Estender as mãos para ser apoio. Estender as mãos para adorar. Queridos, hoje em dia, parece que a igreja está, sabe, mirrado. Tem pessoas que não conseguem adorar a Deus com liberdade. O que você tem feito com suas mãos? Por que você não tem liberdade? E às vezes para o seu time favorito, você bate palma, você pula. E o Senhor que deu a vida por você, e aquele que está do seu lado dia a dia, provendo a sua necessidade. Adore, queridos. Seja mais feliz. Se alegre no Senhor. Não tenha uma fé mirrada, um semblante mirrado. Mas mude. Receba um milagre nesta noite, em nome de Jesus. Uma fé mirrada, não crê mais no milagre, só olha o natural, deixa de sonhar por dias melhores, sonha. Deus tem muita coisa ainda para realizar através da sua vida. Estenda tuas mãos. Nesse tempo o culto precisa de ser menor, então vamos absorver mais do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Nós não vamos chamar ninguém aqui na frente, o louvor pode subir. Porque você sabe o milagre que você precisa. Quando Jesus disse para aquele homem, estenda a tua mão. Isso equivale a dizer o quê?
Dispõe-te a exercitar a sua fé. Querido, será que foi de uma vez? Ou ele foi assim, devagarzinho? Não fala. O que fala é que ele foi curado na vista de muitas pessoas. E você pode ser curado na vista de muitas pessoas. Ou apenas você e Deus, onde estiver. Deus pode realizar um milagre na sua vida conjugal. Estenda suas mãos. Faça algo. Nós somos canal de milagres. Nós cooperamos com o milagre até para nós mesmos. E cooperamos para o milagre na vida de outros também. Porque a palavra diz, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Dai, abre a mão para você, doa mais. Às vezes o milagre vai chegar na sua vida a partir do momento que você for mais um abençoador. Esse grupo que eu participo de mulheres chama Mulheres que Abençoam. E cada dia as irmãs, se quiserem entrar para esse grupo, depois eu passo para vocês. Cada dia é uma mulher que está abençoando. Quando nós abençoamos, nós somos abençoados. Feche os seus olhos e pensa, qual milagre que você está precisando nesses dias. Vamos adorar ao Senhor e entregar diante dEle o milagre que nós estamos precisando.